Olá, meu nome é Adriano, estou superintendente de gestão de pessoas e neste vídeo de treinamento trazer-lhes aí alguns aspectos importantes da resolução do CONAD 8 de 2021, a resolução que regulamenta a jornada de trabalho dos técnicos administrativos em educação. Este treinamento visa trazer aí os aspectos mais importantes que é usufruto já de outros treinamentos, de audiências, de apresentações que já foi feita pela Superintendência de Gestão de Pessoas em momentos anteriores, né? Inclusive há há um FAQ disponível também na página da SGP, trazendo dúvidas, respondendo dúvidas com relação à jornada de trabalho, né? E aí também a gente traz aí alguns aspectos da sua execução no SIG-RH. Importante também destacar que este vídeo de treinamento é específico da resolução, certo? Em vídeos seguintes, pela equipe de TI, serão feitos os tutoriais de execução do SIG-RH ferramenta, ok? Então, é importante também destacar que a execução vai seguindo os aspectos da Instrução Normativa número 2 de 2018 do Ministério da Economia. Ok, vamos lá? Poderá ser adotada a jornada de trabalho de 30 horas semanais e 6 horas diárias nos casos de unidades em que haja necessidade de funcionamento ininterrupto do setor, visando evitar o seu fechamento no intervalo para repouso e alimentação, em função de atendimento ao público. Algumas unidades que têm um funcionamento ininterrupto, né? Elas podem, que é a flexibilização de jornada de trabalho, né? Então elas podem ter essa jornada de 30 horas, né? Então essa flexibilização, ela foi regulamentada pela Portaria Reitoria 461 de 10 de novembro de 2020, certo? A portaria já estabelece os procedimentos a serem feitos. Inclusive já tem um processo no SEI já com formulário disponível para caso a unidade queira implementar. Os ocupantes de CD e FG ficam submetidos a 40 horas semanais, dependente da jornada de trabalho do cargo. Então, cargos com jornada específica, cargos de 20 ou 30 horas, que já é da carreira ali, né? Quando assume ECD e FG, eles ficam na jornada de 40 horas, tá certo? É possível que servidor com deficiência possa estar em horário especial. No caso de servidor que esteja em horário especial, ele se assumir CD e FG, ele pode ficar, né, desde que seja compatível, né, um acordo com a chefia, tá certo? Então, quem tem horário especial, né, servidor com deficiência que está com horário especial mediante portaria concedida, pode assumir sim função FG e CD, desde que acordado com a chefia, ok? Haja essa compatibilidade. Sobre o banco de horas, que é o capítulo 2 da resolução, poderá ser adotado o banco de horas para execução de tarefas, projetos, programas, dentre outros, de relevância para o serviço público, não se constituindo direito do servidor. As horas excedentes não poderão exceder 2 horas diárias, 40 horas no mês e 100 horas no ano civil. O banco de horas não deverá ser concedida ao servidor que tem horário especial, ao servidor com jornada de trabalho flexibilizada, ao servidor que acumule cargos cuja soma da jornada regular e a do banco de horas ultrapasse o total de 60 horas semanais. A atenção consiste nos casos de calamidade, a exceção, né, consiste nos casos de calamidade pública. Então, dessas exceções, né, do banco de horas, caso haja, né, situação excepcionalíssima, né, que haja uma repercussão maior, essas exceções do banco de horas podem ser adotadas pela chefia imediata. Agora, justificado, né, na frequência eletrônica, no SIG-RH, ela deve ser justificada, ok? As horas excedentes contabilizadas no banco de horas terão validade por 12 meses. Então, uma vez homologado pela chefia
as horas excedentes, o tempo excedente do banco de horas, né, ela terá validade de 12 meses, depois ela não pode mais ser utilizada. Então, no capítulo 3, ele traz as dispensas do registro de ponto. Vamos ver as hipóteses. Ocorrências de casos fortuitos de força maior, quando devidamente justificado, fato ou evento imprevisível ou de difícil previsão, cujos efeitos não se podem evitar ou impedir. São as hipóteses, né, de repente caiu, o sistema ficou indisponível e passou por alguns dias indisponível, né? Então, pode ser uma hipótese, mas orientado pelas unidades responsáveis, ok? Outras situações adversas que de certa forma impeçam esse registro, né? Aí pode haver dispensa, o controle sendo feito por outro mecanismo. Então, viagem a serviço também, isso deve ser registrado no sistema pela chefia. Participação em cursos, seminários, atividades correlatas em ambientes externos ao Unilab, devidamente autorizado em processo específico. Dias considerados como ponto facultativo ou recesso administrativo, quando determinado por ato da reitoria. Neste caso do ponto facultativo, né, o próprio operador do SIG-RH, ele vai colocar os dias, né? Sai a portaria, coloca os dias. Então, já no sistema já fica indisponível para o servidor fazer o registro, certo? Comparecimento a exame, consultas médicas e odontológicas mediante comprovação na forma do artigo 18 da resolução. Então, essa parte do exame a gente vai ver de forma específica, no slide específico, mas ele dispensa o registro do ponto, mas o servidor tem que comprovar, ok? Qualquer tipo de trabalho externo à unidade de lotação, desde que autorizado pela chefia. De repente, tem uma atividade que deve ser feita aí de forma, né, externa à Unilab, né, à universidade, uma visita técnica ou alguma coisa assim, então é registrado na frequência, né? O servidor faz o registro dessa ausência no local, né? Quando estiver ocupando os cargos de direção níveis 1, 2 e 3. Então, servidores ocupantes de CD2 ou 3, né, que pode ser de técnico, CD1 não pode, ser de docente, mas o 2 e 3, se for técnico, ele está dispensado aí do registro ponto, ou seja, automaticamente os de CD4, né, eles devem fazer o registro de ponto, certo? Quando estiver participando do programa de gestão do teletrabalho, a ser regulamentado em norma específica. Então, o que tem hoje do programa de gestão do teletrabalho é que nos dias em que a pessoa tiver em atividade presencial, aí faz o registro do ponto, certo? Então, nos dias de atividade presencial, faz o registro no ponto. Em situações excepcionais, poderá ser feito o registro manual. Então, caso haja uma intercorrência, né, que o sistema não possa retornar a sua operância, a SGP a DTI ou a SGP, ou de forma conjunta, poderá fazer uma nota orientando de como ser feito esse procedimento. Agora, no item 2, as ausências decorrentes de casos fortuitos ou força maior deverão ser registradas como faltas justificadas e poderão, a critério da chefia imediata, ser compensadas em até 6 meses após a ocorrência. Então, situações que fugiram do alcance da instituição, né, do servidor, da chefia, da instituição, e aí no caso houve uma ausência, né, do serviço, então ele pode ser, né, desde que é justificada, né, ela fica considerada como falta justificada e poderá ser abonada pela chefia. E aí foi regulamentado, né, nessa resolução que até 6 meses podendo ser compensadas, certo? No item 3 aqui, falta sem motivo injustificado, não há hipótese de compensação. Pode ser considerado falta injustificada e gerar desconto em folha, certo? Então, se o servidor não entrou em contato de alguma forma, já pode ser considerado falta injustificada, certo? E aí a chefia comunica, vai fazer esse registro, né, na homologação no sistema, e aí mediante relatórios é feito esse desconto
em folha, certo? Nesse slide a gente vê um esqueminha que foi feito, certo? Sobre atrasos e saídas antecipadas. Então, aqui, por necessidade do servidor, podem ser compensadas a critério da chefia imediata, configura-se como falta injustificada se não compensada até o mês subsequente, é a regra geral, e o servidor justifica no SIG-RH e a chefia homologa, certo? Então, ela pode ser compensada, né? O atraso ou saída antecipada por necessidade do servidor, certo? Ela pode ser compensada. E aí, se ela não for feita essa compensação no sistema, ela fica considerada como falta injustificada, certo? A ser registrada no sistema. E aí, no interesse do serviço, podem ser abonadas a critério da chefia imediata, certo? E aí não tem a questão da compensação até o mês subsequente. E aí a chefia homologa no SIG-RH, certo? Uma reunião, né? Alguma situação que a pessoa tenha ocorrido, ok? Assim sigamos. Agora vamos para a seção 1, ausências para comparecimento a serviço de saúde. Né? Uma espécie de ausência um pouco diferente da que nós vimos há pouco, mas ela já foi citada logo um pouco mais no início do vídeo, certo? Então, ausências para consulta ou exames em estabelecimento de saúde por servidor ou para acompanhamento de dependente ou familiar devem ser procedidas de declaração de comparecimento ou de acompanhamento assinada por profissional competente. Então, a pessoa teve que se ausentar um turno, né? E aí ela deve solicitar, na verdade, a declaração de comparecimento, ok? E aí essa declaração ela deve ser registrada lá no sistema para fins de registro, né, e comprovação, certo? E a chefia homologa. Então, a instrução normativa, né, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia, a número 2 de 2018, ela estabeleceu as horas de ausência dispensadas de compensação. Né? Essas ausências não precisam ser compensadas, certo? Então, mas ela trouxe aí alguns critérios, certo? Excedidas as horas autorizadas para esse tipo de ausência, aplica as regras de compensação indicadas anteriormente. A gente vai ver agora, as horas, né, limites para essas ausências dispensadas de compensação para fins de exames e consultas, certo? E aí, se ultrapassar essas horas, entra-se na compensação que nós vimos há pouco, certo? As horas excedentes, tá bom? Detalhe, as declarações não se confundem com atestado médico para tratamento de saúde. Uma coisa é uma declaração justificando uma ausência para um exame, uma consulta. Outra coisa é um atestado médico justificando o seu afastamento, certo? É um afastamento para tratamento de saúde, seja da pessoa ou de acompanhamento da pessoa da família, certo? Na forma da legislação. Então, nesse esqueminha aqui, a gente vai ver os limites de espécie de compensação da ausência, né, para esses casos de comparecimento de serviço de saúde. Então, até 44 horas no ano para servidores com jornada de trabalho de 8 horas diárias, até 33 horas no ano a servidores submetidos a jornada de trabalho de 6 horas, até 22 horas no ano a servidores submetidos a jornada de trabalho de 4 horas diárias. É uma situação delicada, até meio tendo em vista a especificidade da Unilab, não é isso? Mas aí tem que ser feito a verificação, a chefia deve verificar caso a caso e ver essa questão da aplicação dos limites aí exigida na instrução normativa, certo? E aí na seção 2, né, nós vemos as ausências para prestação de serviços eleitorais e tribunais de júri dos serviços eleitorais. O servidor, quando convocado para compor as mesas receptoras de votos ou juntas apuradoras nos pleitos eleitorais, terá, mediante declaração do respectivo juiz eleitoral, direito de ausentar-se do serviço pelo dobro de dias de convocação pela Justiça Eleitoral.
pode ser aplicado nos casos de eleições de reitor, de vice-reitor, diretor e vice-diretor de unidade acadêmica. Então, quando o servidor participa, né, desse período eleitoral, tem o cartório emite uma declaração, né? Aí essa declaração, nos dias que a pessoa precisar se ausentar, combinado com a chefia imediata, tá bom? Tem que ser verificado junto com a chefia essa possibilidade desse usufruto dessa folga eleitoral, certo? Então, no dia da folga, o servidor faz esse registro lá, coloca a declaração anexo e aí a chefia homologa lá no SIG-RH, ok? A mesma coisa para a eleição de reitor, vice-reitor, diretor e vice-diretor. É uma novidade trazida pela resolução. Então, o servidor que está abrangido por essa resolução vai solicitar uma declaração à autoridade responsável da unidade acadêmica e pode usufruir também dessa folga, ok? Os dias de usufruto deverão ser acordados com a chefia imediata no interesse da administração. Não é o dia só que o servidor quer, tá bom? Tem que ser também em acordo com a chefia imediata. A declaração deve ser inserida no SIG-RH. Sobre o tribunal de júri. Os servidores convocados ao tribunal de júri somente serão dispensados de sua jornada de trabalho nos dias de participação do júri. Então, já aconteceram alguns casos de servidores que ficam à disposição da justiça, né? E aí eles colocam os dias, não é isso? Eles colocam os dias lá, tá certo? Que vão para essas convocações de júri, ok? Então, ele está dispensado só nesses dias, tá certo? A comprovação de ausência, que é uma declaração, também um documento, pode ser um ofício, tanto faz, deve ser inserida no SIG-RH para a homologação da chefia. Já na concessão de horário especial para servidor com deficiência, será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário, certo? Então, uma vez concedida a portaria, né, houve o laudo da junta, é feita a portaria administrativa e não há necessidade de compensação, certo? Desse horário, diferentemente do de estudante. Entende-se a concessão também ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, certo? Tudo mediante a laudo da perícia oficial. O servidor abre o processo e a concessão é feita por portaria mediante indicação do laudo médico. Então, o laudo ele vai colocar, se for o caso, né, ele concede aquele horário lá especial, certo? E aí ele vai indicar um período de revisão. Então, até enquanto tiver o período de revisão lá estabelecido lá na portaria que está estabelecido no laudo, o servidor pode estar nesse horário especial, tá certo? Detalhe importante que como a jornada do servidor continua sendo, vamos supor que é de 30 horas, né? Continua sendo de 40 a hora original, no SIG-RH deve ser feito um ajuste, tá certo? Um ajuste lá no dimensionamento pessoal, é feito um ajuste para 30 horas para poder adequar a essa nova situação. Com relação ao capítulo 6, jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional, temos a redução de jornada de trabalho poderá ser concedida com remuneração proporcional da seguinte forma. Vejamos aqui a tabela. A jornada do servidor, a jornada original de 40 horas ou diárias, ela pode ser, né, reduzida para 30 horas, 6 diárias, ou 20 horas, que aqui está errado, mas são 4 horas diárias, certo? E o valor do auxílio alimentação, só a fim de uma informação adicional, no caso de 30 horas semanais, ele mantém o valor integral. Mas se for reduzir para 20, ele reduz aí a metade do valor do auxílio alimentação, certo? Lembrando aí que a remuneração ela fica proporcional à jornada reduzida. Temos aí, né, o servidor que queira fazer redução, mas tem, né, alguma situação específica, ela não pode ser concedida, né? Então, servidor sujeito à duração de trabalho previsto em leis especiais, né? Então, cargos com
com regulamentação específica de jornada, né? Não pode ser concedida já. E ocupante CD, FCC ou CD, certo? Também não pode reduzir jornada, ok? E aí a concessão, tanto a concessão quanto a reversão, certo? Tá lá na resolução também a hipótese de reversão. Tem alguns detalhes específicos, mas nada para trazer neste vídeo aqui, né? Só ler a legislação. Então, tanto a autorização de concessão quanto a reversão somente pode ser usufruída a partir da publicação da portaria no boletim, ok? Continuando. Ocorrendo a jornada de trabalho superior àquela diária a qual estiver submetido o servidor, para suprir transitoriamente a necessidade do serviço ou evitar sua interrupção, e decorrente de determinação da chefia imediata, o usufruto das horas adicionais deverá ocorrer até o 12º mês subsequente ao da ocorrência, de acordo com os seguintes critérios e procedimentos. O servidor poderá acumular, no máximo, 30 horas excedentes no mês. O servidor poderá, até 3 horas mensais excedentes, por necessidade de serviço independente de autorização da chefia, atingindo o limite mensal de 3 horas. No caso de persistir a necessidade do serviço, o servidor deverá solicitar a autorização à chefia imediata para continuar a trabalhar as horas adicionais. Nos dias úteis, a extensão da jornada normal de trabalho, a que se refere o CAPT, não poderá ultrapassar o limite de 2 horas diárias. Essas situações, né, o servidor vai fazendo um registro no sistema e a chefia vai observando esses limites, certo? Lá no SIG-RH, quando ele passa as 8 horas ali diárias, por exemplo, quando ele passa as 8 horas diárias, ele já acusa esse tempo excedente. Então, o chefia vai fazer o registro, né, e a chefia homologa. Se ele não fizer, a chefia vai lá e registra o motivo dessa homologação dessas horas aí, né, dessa jornada excepcional. Informações importantes. Caberá às chefias imediatas e aos servidores técnico-administrativos o cumprimento das normas contidas nesta resolução, cuja observância poderá, respeitar o devido processo legal, acarretar a aplicação de penalidades previstas na Lei 8.112. Então, assim, esse conceito já é trazido, esse texto, na verdade, já é trazido pelo decreto 1590 e foi reportado na resolução da Unilab, que aí prevê, né, que a inobservância desses procedimentos eles poderão acarretar um processo específico, certo? E a resolução também trouxe algo, né, importante, que a ouvidoria da Unilab é responsável por receber reclamações e denúncias sobre referente ao descumprimento das normas, certo? Então, qualquer denúncia sobre a jornada de trabalho, né, a sua execução, situações peculiaridades devem ser enviadas para a ouvidoria da nossa universidade. E aí, como já estão vendo aqui, né, o e-mail, né, para contato é esse frequência@unilab.edu.br, certo? Vão ficar exclusivo aí para atendimento. É importante fazer mais uma vez um destaque que esse treinamento da jornada já foram feitos em alguns outros momentos, né? Já foi feito desde 2018 com o advento da instrução normativa, já vem sendo feito treinamentos com chefias, com servidores, foram apresentados em palestras, audiências, tá certo? E podem fazer essas consultas lá que esses históricos estão. Inclusive, tem um serviço lá, um FAQ, né? Questões e respostas acerca da jornada de trabalho. Já está disponível na página da SGP no site da Unilab, tá certo? Outras dúvidas acerca da sua execução podem ser enviadas para aquele e-mail que vocês viram anteriormente, frequência@unilab.edu.br, tá certo? No mais, esperamos que todos tenham aí aproveitado o vídeo. Com relação à utilização da ferramenta em si, serão feitos uns tutoriais, né, pela equipe responsável, serão feitos tutoriais para a utilização do sistema, certo? E aí a aplicação é de acordo com a legislação que já está aí disponível, já foi apresentado para todo mundo. Até lá!